Bom, galera, bom dia. Hoje o tema da live vai ser treino para naturais, tá? Aí eu trouxe o Belmiro, ele vai falar pra gente um pouco sobre isso, porque é uma coisa que frequentemente vocês perguntam, é uma coisa que o grupo do Telegram lançou e que é um tema bem bacana. Grande falso de Sá. Beijão, meu amigo. E é um tema de muita importância, treino para natural, tanto homem quanto mulher, porque como eu falo para vocês, né? O esteroide ele não dá músculo, ele aumenta a velocidade de recuperação. Então, teoricamente, ele é uma ferramenta que faria com que você fosse capaz de treinar mais, né? Agora, a questão é, isso dará resultado ou não? Então, é isso que faz com que a gente se divida muitas vezes em relação a determinadas indicações que as pessoas fazem, né, de medicações, ou determinadas rotinas de treino que as pessoas tentam transportar meio que ipsis literis, né, entre um cara que é um fisiculturista profissional e a rotina de academia. Ah, treina igual o Jay Cutler. Pô, então tá errado. Você tem que treinar igual o Jay Cutler treinava quando ele tinha o seu tamanho, para conseguir chegar no tamanho dele e treinar como ele treina hoje, né? Esse é um erro comum de raciocínio, né? Você tem que treinar como você precisa, não como você gostaria. E nada melhor do que Domil de Salles para poder falar desse tema hoje, né? Vou chamar o Bel e vou começar a abrir as perguntas. Fala, meu Grande Bel, irmão. Beleza? bom Tranquilo? dia. Obrigado Tudo por ter certo. acordado. Estamos aí. Eu sei que você acorda às 7 só, mas, meu, que sacanagem. Obrigado, viu? Essa semana estava até acordando mais tarde um pouquinho, às 8, 8 e meia, Pô, bem aproveitando. bom. Mas estamos aí. Lógico. E aí? Tema polêmico, hein? Prazer Bel, estar aqui, cara. Obrigado aí por abrir esse espaço sempre aí para mim. É uma honra estar aqui falando para os seus seguidores, né? Então, prazer sempre estar aí contigo também, né? Te rever, já que a gente está distanciado aí por verdade. esse contexto atual, né? Antes a gente se esbarrava, por mais que fosse rapidinho, você vindo num curso ainda em São Paulo, ou um curso no Nordeste juntos, né? Esse ano distanciou mesmo. Senti falta disso, viu, Bel? Falar pra você. Também estou sentindo falta daquelas aglomerações que a gente curte. Tem que ter Agora, olha, segurança para a gente voltar a é, aglomerar, né? vamos chegar nisso, você vai ver só. Agora, olha que legal. O pessoal do grupo do Telegram pediu esse tema treino, aliás, natural. Eu acho interessante falar disso porque muitas vezes as pessoas usam como referência atletas profissionais e elas falam, ah, eu tô treinando igual o Phil Heath. Cara, mas você Um erro chegar no físico do grotesco, Phil... né? Exatamente. Sabia que você ia falar isso. Porque É. o cara ele tem que treinar o que o Phil Heath treinava quando ele tinha o tamanho dele. E fazia o que você fazia, não é só o tamanho, né? Porque existem pessoas de tamanhos similares, mas que vivem em contextos completamente diferentes, né? Sim. Então, assim, uma primeira questão que eu acho importante ressaltar é que existe aí uma linha tênue, né? Assim, tudo bem, os treinos de hormonizados são diferentes de treinos de naturais normalmente. Mas será que o fator determinante é o uso de esteroides? Ou o nível de condicionamento, o nível de treinamento? Né? Será que um cara chega num nível de um hormonizado sem hormônio? Chega porque a gente tem até as estátuas gregas, né? Os caras não tomavam É, hormônio. Tem relato de um que verdade. comia testículo, alguma coisa assim, mas ninguém usava hormônio, né, sistematicamente. Então, assim, se a gente tem referenciais antigos de homens fortes, e a gente sabe até início do século passado, os fisiculturistas tinham Hum. caras enormes, com portes de 100 e poucos quilos, até 1,80, que, pô, sem hormônio é muito difícil, né? E aí, esses caras deveriam treinar como hormonizados ou como caras naturais? Essa que é a minha dúvida. Eu acho que está muito mais relacionado ao nível de condicionamento que o cara que toma hormônio chega do que necessariamente o funcionamento do hormônio. Né? Então a gente pensa normalmente, cara, o Phil Heath, ele está num nível avançadíssimo, ele está no topo da cadeia alimentar, ele é a Fórmula 1 do físico. Né? Então, assim, você não vai usar combustível de Fórmula 1 no seu Jetta, no seu Corolla.
entendeu? Por mais que seja um carro maneiro que anda legal, Sim. não é um carro de Fórmula 1, né? Então, assim, o treino tem que ser adequado ao nível de condicionamento do cara. Eu não sei, acho que de repente até você é mais capacitado, né, do que eu para dizer se o hormônio é tão determinante assim, ou se, por exemplo, um cara com 120 quilos de massa, mesmo sem hormônio, treinaria mais ou menos da mesma forma que um cara de 120 quilos que tomou hormônio. Entendeu? É uma dúvida, né? A gente não tem como fazer um estudo randomizado controlado dessa É forma, porque verdade. são resultados a longuíssimo prazo, né? Então, assim, a primeira coisa é um erro, né? Dizer que treino do Phil Heath é um exemplo do treino do hormonizado e, né? Estou tomando hormônio, vou fazer o mesmo programa, ou, enfim. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu acho que, Entendi. assim, o esteroide te joga um degrau à frente, né? Te impulsiona, mas te impulsiona para chegar num nível de condicionamento mais avançado. Então a gente vê, pô, Sim, o cara faz 50 séries, o Arnold fazia 50 séries, Phil sim. Heath faz também 50 séries de joelho. Eu já vi um treino dele que fazia flexoras, extensoras, e legs, e agachados e tal, ele fazia 50 séries de joelho. Você para pensar assim, você fala, Caramba. porra, cara. Né? Porque eu faço 50 séries de quadril, 50 séries de glúteo. Não, pensa na movimentação de joelho. Eu vi um treino do cara fazer 50 séries. Pô, isso é Ah, plausível para uma pessoa que não está tomando hormônio? Acho que não, né? Mas é plausível para o cara que está no nível de condicionamento dele. Será que se o cara chegasse ali, né, sem necessariamente estar usando hormônio, ele é treinado da mesma forma? É uma dúvida, é uma incógnita, né? Mas sim, eu pego o exemplo do passado, de caras que fizeram físicos muito bons e que sabidamente você não tinha ainda esteroide, né? Você pega os primeiros esteroides são da década de 60, você tem lá, década de 30, 40, você tem o Steve Reeves, que foi o primeiro Hércules do cinema. ah, O cara tinha um físico de um Classic Physique, o né? cara era E bonito ainda, né? O cara era bonito pra era caramba, hein? bonitão. Ator. E assim, e técnica de treino não tinha quase nada, né, Belmiro? Treinamento Cara, resistido, treino de força, o que que tinha era naquela... muito limitado de equipamento, né? Se a gente for pensar em equipamentos, eles surgem ali. A revolução dos equipamentos de musculação ocorre nessa época também. Ali até a partir do Arthur Jones, com os sistemas Uhum. Nautilus, as polias de raio variável, né? Aquelas outras variações. Pô, a galera usava sapato de ferro para fazer extensão de joelho. A galera não sabe o que é sapato de ferro. Verdade. Era um solado de 3, 4, 5 quilos de ferro que você botava preso abaixo do solo do teu tênis, né? Era um sapatinho mesmo, uma sandalinha de Aham. ferro pesada. E a galera sentava na beira da mesa romana, né? Era aquela mesão, para fazer o flexor, umas coisas, e fazia extensão de joelho na ponta da mesa. Então, assim, eram polias no máximo. Na UFRJ, se você for um dia, você vai ficar abismado com o que tem lá. Lá tem uns legs de parede, assim, que você deita no chão e você empurra meio que na diagonal. Tinha uma polete daquela, sabe, azul, que tinha Sei, 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 paralela sei, de um sei, lado, sei, barra do outro lado, sei. leg baixo, leg alto e um supino, assim. Bizarro. Equipamento. Caraca, cara. É a primeira polete do Brasil que tem lá. Né? Caramba, bicho. Bizarro. Então, assim, a galera tinha muito pouco recurso, não só suplementação. O Valdemar fala que ele trouxe o whey em 1999 para o Brasil. Eu ainda peguei aquela época que a gente, porra, encomendava saquinho de Metrex, né? Porra, traz o Metrex para mim, por favor. Valeu a grana um saquinho de Metrex. Era Nossa, era. bizarro. Tinha algumas coisas que valiam uma. Ah, obrigado, Leno. Aqui. Ainda tem, obrigadinho. Eu lembro que tinha uma. Você Olha o lembra do Tássio aí. Cyber. Tássio tá à beira da praia. Ó. Mandou vídeo lá, tu fez história agora na beira da praia, tá mandando uma lua aí. Acho que é surfista, né, meu? Tá curtindo. Ele é outro tipo de alma. Tá num nível diferente. Agora, bicho, você sabe que eu lembro do. Você lembra do Cybergenics? Que era um negócio que todo mundo, puta, Cybergenics, não sei o quê. E, meu, era uma Animal Pack. caixa. O Animal Pack a gente tinha que tomar os comprimidos todos de uma vez. Meu, e 13 tinha um comprimidos. comprimido. E tinha um que era gigante. O que que era aquilo? Acho que era vitamina C, sei lá o que que era, meu. Era um tarugo desse Bizarro. tamanho. Eu falei, pô, vou mastigar essa merda aqui, não dá. Era E eu tinha bizarro. uma. E eu via os. Quando eu comecei a treinar, 90 e pouco, 92, por aí.
Tinha umas revistas antigas, tipo Flex, Muscle and Fitness e não sei o quê. E, cara, tinha aqueles bodybuilder ainda da década de 70, saca? Tipo, aqueles físicos bem antigão mesmo. E tinha o treino dos caras, né? E eu me arrebentava tentando fazer aquilo, porque aquilo era o único guia que a gente tinha a priori. Marília, o pessoal que era da educação física, não gostava de sala de musculação. Aliás, eu conto essa história, né? Tinha treinador que, meu, proibia os atletas de subir na sala de musculação, que ia ficar enrijecido, ia ficar ruim. E isso foi uma coisa que mudou bastante nos últimos 20, 30 anos, né, Belmiro? Mudou. Na verdade, isso é do século XIX, né? 1800 e pouco. Um médico até que fez esse de serviço para a área do treinamento, fazendo um paralelo, né? Já te contei essa história. Não. Entre homens e cavalos, entre cavalos de corrida e cavalos de tração. Ele falou: ó, o cara que fica muito forte, muito robusto, vai ficar igual um cavalo de tração. Vai ficar forte, vai conseguir puxar uma carroça pesada, mas não vai ter agilidade, mobilidade, flexibilidade. Enquanto um cara que corre, um cara que faz exercícios aeróbicos, vai ficar como um cavalo de corrida, ágil, veloz. E aí isso se perdurou até o Delorme advogar pela Hum, musculação. Falar: ó, a musculação reabilita, condiciona, melhora a saúde, qualidade de vida. Isso é a partir dos anos 40. Mas é engraçado que um preconceito criado lá em 1800 e pouco persiste até dia de hoje, né, cara? Até hoje a gente vê um médico ou outro, ou sei lá, algum profissional falando uma besteira dessa, né? Enquanto a musculação só promove melhora do desempenho, melhora da flexibilidade, se você fizer da melhor forma possível, melhora da saúde, qualidade de é. vida, enfim. Só traz benefícios. E não sei de nenhum malefício que a musculação, quando bem feita, possa trazer. Né? Vamos ver o que a galera está perguntando aqui. Já Vamos vou embora, passar mete para bronca. você. E vamos. Olha, pergunta boa. Na tua opinião, é isso mesmo, Belmiro? Natural sofre mais com overtraining? Então, assim, se o natural buscar um estímulo similar a de um cara que está no alto rendimento, principalmente o cara que está usando esteroide, é provável que ele esteja mais sujeito a isso, né? Mas acredito, cara, que assim vai depender muito do tipo de treino. É um cara num alto rendimento mesmo, que está na ponta, ele está mais no risco de overtraining do que um natural, provavelmente, né? Mesmo usando esteroide. Vai depender do contexto mesmo, né? Acredito que dependa mais do contexto todo do que né, natural, trabalhando com sobretreinamento, estimulando demais. É aquela história que a gente estava falando do volume, né? A galera quer Uhum. saber muito o volume ideal. Cara, o volume ideal é muito particular. Existem Sim, pessoas que vão precisar de uma série por grupamento e pessoas que vão precisar de mais do que 50 séries por grupamento. Pô, mas como é que é isso? Acredito que respeite o nível de treinamento. Né? Quando o cara mais ficando mais treinado, obviamente isso ondula, né? Você não vai aumentar o volume ad eterno, se você começa fazendo uma série em 2 anos, você está fazendo 1.000, né? Você vai ondular, mas progressivamente você vai seguir ali uma crescente no volume, né? Nas fases de choque, etc. e tal. Então, assim, a gente pensa que o cara vai entrar começando fazendo uma, quando ele tiver com 130, 140 quilos, talvez ele esteja fazendo lá as 50 séries do Argos, as 50 séries do Full HIIT. Mesmo assim, a gente vê que tem, por exemplo, Dorian Yates, que trabalhava com números muito reduzidos de série. Teve o treino dele fazendo ali 6 séries de peitoral e um treino extenuante. E ele teve, né, prejuízos relacionados ao excesso de treinamento, né, com pouco volume. Era mais a sim. carga. Então também tem isso, né? O cara de repente vai extrapolar muito na carga, muito na repetição forçada. O cara está extrapolando muito no volume a um tempo né, mais longo, né? Porque o cara na carga ele pode quebrar de uma hora para outra, num erro, numa falha técnica. Aí também não dá para saber se foi muito do overtraining ou do erro técnico, Sim. né? E é Mas isso sobre assim, falha técnica que eu ia te perguntar também, porque o que eu vejo, né? Eu vejo que às vezes o cara ele tem um treino, ele fala para você, fala, nossa, mas esse volume tá gigante, né? Ele tá treinando lá, sei lá, 40 séries por treino, né? Então a priori tinha que estar tudo certo. Aí você pede, faz um vídeo do 40 seu séries por treino. treino é um treino para você, né, Muzi? Fala É, sério. Cara, eu treino tô que eu voltando agora, faço. tô treinando há 6 meses, né? Contando que eu tava treinando em casa.
Eu estou fazendo no máximo 16 séries por grupamento por treino, que é no meu treino de dorsal. Treino de braço eu faço 9 séries, 10. Treino de peitoral eu faço lá 12 séries, mais ou menos. Aí se você for pensar, cara, eu tenho 20 e tantos, tudo bem, não sou um cara extremamente treinado, mas tenho 82 quilos de massa magra, não é para qualquer um. Né? Eu tenho um lastro de treinamento desde 1996. Então, eu comecei a treinar, sei lá, 1, 2, 3 anos depois de você. Né? Apesar de não parecer, parece que eu treino há menos de 30 anos. Mas, assim, eu poderia querer meter um volume maior, não preciso, não sinto necessidade disso. Eu treino e me sinto bem com o que eu estou fazendo. Né? Então, o que assim, eu vejo desses caras que falam que eu vejo treino, eu vejo um treino meio que de qualidade ruim, sabe, Belmiro? Eu vejo o cara... Quando você vai analisar, sei lá, o tempo sob tensão, você vê muito movimento lançado, você não vê resistência na fase excêntrica, você vê que o cara está balançando o peso. E aí você coloca para ele, você faz esse ajuste de técnica, você fala, ó, normalmente a gente faz isso com o professor, né? A clínica ela tem uma equipe de 25 personagens. E mesmo quando o cara ele fala, não, eu gosto de treinar sozinho, a gente fala para ele, então você tem que aprender a treinar. Você está fazendo besteira sozinho, né? E aí quando o professor ele ajusta o tempo sob tensão, ele coloca, por exemplo, ensina o cara a fazer a contração de pico, tirar a porção elástica, tirar a fase elástica do movimento, né? Controlar a fase excêntrica. Bom, evidentemente que o tempo sob tensão, a priori, ele aumenta demais. Essas 40 séries, o cara não aguenta 10, cara. exatamente. Não, ainda tem um problema que eu acho que é o pior, Muzi, que é botou 30 séries. O cara já começa pensando que tem mais 29. Cara, Então ele já se segura na parte principal do treino. Treino, o início do treino é o que você tem que dar o seu melhor, é o exercício mais importante, é o que você consegue imprimir maior carga, é o que você está descansado. Então, porra, é ali. Depois do aquecimento, tem que fazer um aquecimento bem feito, obviamente sempre, principalmente se você for trabalhar com carga, mas é ali que é o momento principal. Aí o cara já está fazendo ali aquele momento que seria o principal, pensando que tem mais 20 séries. Quando ele chega no meio do treino, ele já está fadigado. Ele já começa a segurar a onda, porque mais ainda, a tirar o pé do acelerador, porque ele sabe que ainda tem mais um caminho chão para ser percorrido até o final do treino. E aí, no final do treino, que ele estava o treino todo pensando, ele não consegue render porque ele já fadigou o treino todo. Então, fica um treino todo meia boca, cara. Então, volume alto para quem precisa de volume alto. Sim. Eu mesmo já pensei isso. Pô, quantas vezes eu falava assim, eu fazia a primeira, a segunda na manhã, né? Porque eu falava, bom, vou fazer 6 séries, né? Assim, tem um tempo já, né? Eu tenho que te confessar, até te falar, né? Eu aprendi muito a treinar com você, então eu sinto uma falta do caramba poder treinar com você. Eu tenho ciúme de todos esses seus alunos, filha da puta aí, que, meu... Por mim. E aí, o que eu fazia? Chegava na última e falava assim, bom, agora é a última. Eu, não, tinha que fazer isso desde o começo. E quando eu me toquei isso, né, cara, mudou radicalmente. E aí, o que eu acho interessante da pergunta do Sérgio aqui, que pergunta pra gente, que eu acho importante falar que existe uma dualidade, né? Você tem tanto o cara que é natural, que ele não tem a mesma velocidade de recuperação, e, portanto, talvez ele não consiga manter a frequência de treino tão alta quanto um cara que usa hormônio, né? Mas você tem também o cara que usa hormônio, que você tem que descontar um pouquinho. Por quê? Ele tem uma parcela de estimulação do sistema nervoso central que faz ele não perceber tão bem a fadiga. E aí o que acontece no risco do hormonizado? O cara que não usa hormônio, ele tem o risco biológico, né? Ele vai fracassar, ele vai falhar, porque ele não tem a mesma velocidade de recuperação. Mas o cara que usa hormônio, ele vai ultrapassar o que é a necessidade de estímulo e ele vai gerar uma informação facilmente destrutiva induzida por uma adaptação central, que ele tem a estimulação para fazer, mas que não acompanha a parte biológica, que ele não tem a estrutura para realizar. Uhum. E aí a gente fala para... O que a gente fala? Na realidade, as pessoas que têm condições diferentes, elas apresentam a mesma situação, o mesmo risco, só que causado por eventos ou causados por fenômenos diferentes, né? Enquanto não hormonizado,
é a falta da capacidade de recuperação, o hormonizado é pelo excesso de estimulação do sistema nervoso central, que faz o cara perder a mão. Não, e aí eu acho que cai naquela história que eu falei do início, né? Da questão do natural versus hormonizado ou do nível de treinamento, né? Porque você pensa o cara, né? Uma questão que encaixa bem para a gente discutir aí é a questão do sistema Blitz. As pessoas vivem me perguntando, sistema Blitz é adequado para não hormonizado? Normalmente não, porque o sistema Blitz ele exige um volume verticalizado muito grande. Por que você vai fazer um sistema Blitz? Por que você vai treinar o peitoral na segunda e vai voltar a treinar o peitoral só na outra segunda? Porque você verticalizou 50 séries do Arnold, cara. Arnold fazia 2 treinos no dia, às vezes, para o mesmo grupamento. Pô, cara, treinou ali um volume verticalizado desse jeito, primeiro que você não consegue fazer mais nada, você só faz um peitoral no dia. Segundo, você precisa de 7 dias para recuperar, sendo hormonizado ou não. Por quê? Porque o estímulo verticalizado foi muito alto. Agora, um não hormonizado chegaria a esse volume verticalizado? Se ele chega a esse volume verticalizado, provavelmente ele vai precisar do mesmo tempo ou até mais para recuperar. Vai precisar lá dos treinos do Mike Mentzer, que treinava com frequência de 10 dias, sei lá, ou mais. Ele treinava menos do que uma vez por semana a cada agrupamento, em alguns contextos, devido ao estímulo. E não era o estímulo de volume verticalizado, né? Tem que ressaltar que era um estímulo de intensidade de esforço elevado. Então, assim, essa questão do sistema Blitz versus um sistema ABC ou um sistema AB é muito clara. E a galera fala, não, é bro science. Não, cara, é algo que a gente só vê no alto rendimento do fisiculturismo, porque só encaixa para quem consegue encaixar um volume verticalizado absurdo, né? Ó, tem uma pergunta do Márcio, ele é treinador, né? Então, tenho 40 anos e treino há 20. Você acha que ainda posso evoluir? Sou natural. E aí cabe uma outra coisa para a gente discutir, que é como que o profissional de educação física, o treinador, ele tem que ser encarado diferente, porque ele usa de forma profissional a força física dele. Você tem, sei lá, 8 alunos no dia, você vai praticamente treinar com os 8. Você vai ajudar, você vai, né, colocar peso na hora que o cara estiver cansado, tirar peso para o cara fazer drop set. Então, quer queira, quer não, você vai fazer vai ter um desgaste maior físico para você ser um profissional de educação física. Como que você vê essa parte de periodização de treinamento para o cara que é treinador? Você deve ter paciente também, cliente, aluno, que te pede para ajudar nessa parte de treinamento próprio, né? Você tem alguma modificação que você sempre está atento na sua prescrição para poder fazer esse tipo de trabalho? Assim, para o treinador, ele faz um trabalho, não é um trabalho extenuante, né? Se fosse um cara ali que dá uma aula de spinning ou uma aula de ginástica localizada, a gente vê que os caras realmente trabalham muito mais. A gente tem que tomar cuidado para questões, por exemplo, de LER, né? Lesão por esforço repetido. Se você for ajudar a pessoa numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, mesa flexora, se você for ajudar da melhor forma possível, que é atrás do tornozelo, você tem que ou se curvar ou ajoelhar no chão. Dependendo da pessoa, você tem que agachar junto. Então, assim, você tem que realmente estar preparado para isso de forma verticalizada, né? Por mais que sejam estímulos de baixa intensidade, você está estimulando o dia todo. Então, você tem que conhecer o contexto do cara. É sempre aquela história, né? A anamnese aprofundada, aí tem os outros quesitos. Não sei se você viu, teve um estudo nosso agora, que acabou de ser aceito para Strength and Conditioning Journal, que é um estudo do Evaldo, que propõe uma proposta de análise do nível de condicionamento por 5 parâmetros. Então, são 3 parâmetros de tempo, mais um parâmetro de técnica e outro parâmetro de força relativa. Né? Então, tempo que você está treinando direto, tempo de destreinamento, se você destreinou algum tempo, o lastro de treino que você tinha antes do destreinamento. E aí, nisso, encaixa toda a anamnese do contexto também. Né? Você vai usar essas medidas, mas eu acho que o mais importante é você saber o que o cara está acostumado a fazer. Então, o programa de treinamento para o nível intermediário ou avançado vai sempre se basear no programa anterior. Por mais que o programa seja tosco. Você não vai fazer uma adaptação, uma transição de um programa para outro de uma forma abrupta, né? Saindo de um contexto completamente diferente para outro. Entendeu? Então, você sempre vai se basear no treino anterior, no cotidiano daquela pessoa, com o que ela trabalha, né? Se ela fica muitas horas sentada ou não, se ela trabalha o dia inteiro em pé, abaixando e levantando, montando e desmontando peso. Né? Você tem que levar isso em consideração. Aquela história já também, se machucou, né? Vou treinar dando pesado, treino? dando treino, ajudando.
É, Já, quando naquele momento que você tem que fazer uma força a mais que você não achava que deveria fazer numa amplitude que você não está acostumado. É, o que você machucou? cara, se eu não me engano, já senti ombro, né? Aquele meu problema de ombro antigo, mas já senti ombro. Às vezes sente alguma dorzinha, né? Alguma coisinha ou outra. Mas acidente mesmo não, né? Mais coisa da idade mesmo. Tive um Porra, não acidente falei uma isso, vez, né? para tu ter uma noção, eu tive um acidente uma vez mostrando como ajudar num curso, como ajudar na Putz, repetição forçada, porque a gente não tinha um suporte, né? Vacilo da galera da, da, da parte técnica de lá organização, é. não arrumou um suporte de agachamento, e aí eu tive que Putz, arrumar alunos para me ajudar a serem suporte. Aí teve uma hora que ela ia falhar, aí a menina não confiou muito, ela jogou o pescoço para frente, jogou a barra para frente. Eu estava segurando, né, mais próximo ao tórax. Ao invés de confiar e subir, ela aham. fez isso. Aí jogou a barra para frente. Não, ninguém se machucou, mas foi um dos poucos acidentes que eu tive. Eu tive acidente quando era moleque, né? Você sabe que eu tenho hipermobilidade aqui, né? Eu viro Sim. aqui, né? Aqui. Nossa. Então, eu tive um acidente uma vez quando eu estava começando a treinar em Petrópolis ainda, quando eu fui morar lá uns anos, que eu Aham. no supino inclinado era aqueles suportes assim, sabe? Que Sei, era horrível. sei, Era um suporte sei, assim, que era um sei, negocinho assim, era um sei. encaixe da Você Lego que tinha que você tinha que encaixar. fazer. No final Puta, do supino, sei. se você errasse. Cara, joguei para trás e virou e eu fiquei com a barra aqui, ó. Ajuda, ajuda. Ai, A galera cara. veio tirar a barra atrás de mim, que, assim, que girou por cima. Não, e Mas de resto, não bastasse ser um encaixezinho da Lego, ele ainda, os dois juntos aqui, perto da cabeça, não é? É um que é bem isso. juntinho. É. Cara, isso Não, deve e ser. tem até um dos preconceitos em relação ao treinamento infantil é por causa de um relato de uma morte de um garoto num supino desse. O garoto Ah, foi brincar no supino do pai e morreu enforcado, ou sufocado, ou esmagado pela barra. E aí eles trocaram, porque todos os suportes eram assim, né? Aí eles fizeram aqueles suportes que a barra de trás é uma barra mais maior. extensa, para quando você jogar para trás a barra bater e descer, né? Porque tinha esse risco Sim. de cair para trás, cara. Era bizarro. Que dica que você dá para o Marcos, então? Que ele está tendo dificuldade para ganhar massa com 40 anos. Você acha que o problema aí é o quê? São os 40 anos ou é a profissão? Cara, acho que talvez seja a insistência em um estímulo específico. Normalmente a gente, nessa idade, trabalhando com isso, a gente casa com treinos que nos agradam mais, né? A gente adota comportamentos de acomodação. Eu acho que está mais na acomodação do que... Eu estava também, cara. Você sabe disso. E hoje eu posso falar, não, porra, o Muzi me acompanha, porra, me ajuda e eu tô com uma saúde, qualidade de vida aí mais magro, etc. E, assim, alguns anos eu levava nas coisas. Eu tinha a ajuda do Muzi, ele estava ali em prontidão para mim, mas eu não levava muito a sério a dieta, né? Ele sabe. Então, assim, eu tenho uma dificuldade maior com dieta. Quando eu resolvi segurar mais, até fazer. A dieta eu nem segurei tanto, eu segurei, fiz mais exercício, né? Eu estou há 4 meses praticamente fazendo cardio todo dia para poder comer um Ó, pouquinho mais quando eu quero, né? E funcionou. Assim, acho que foi a mudança mesmo no tipo de estímulo. Voltei a fazer cardio, né? Voltei a segurar um pouco mais da dieta, suplementar, mudei o treino. Inicialmente fiz um treino aí, o Muzi, a gente conversou um pouquinho para mudar os meus vícios, né? Era justamente essa questão, estava viciado em um monte de coisas que eu sempre gostei de fazer, né? Então, assim, eles estão falando aí que 40 anos já rola TRT. Acho que ó, tem que ter louco. indicação por exame, né? Tem que Sim, bater ali senão, menos de 200 do que para poder ter indicação, não é só idade, não. senão a gente já tira pela culatra. Sabe que eu mudei um pouquinho, né? Porque eu gosto de treinar volumão. E aí eu falei assim, meu, vou treinar um pouquinho mais de força, porque é uma coisa que eu não gosto de treinar sozinho. Ah, Real, Bel, cara, eu tenho medo de me machucar mesmo. Então, força é uma coisa que eu não treino sozinho. E aí eu troquei aquele treino de volumão agora, eu tô fazendo uma fase de menor volume, mas estou colocando mais mais carga, carga. então eu estou fazendo, por Eu exemplo, estou para um fazendo isso. segmento. Depois, quando eu comecei a trabalhar com repetição reserva, eu passei a não ter esse risco, esse medo da lesão. Só um adendo mesmo, Então, desculpa te interromper aí. mas Parei de foi fazer depois de falha com altas cargas, né? É mas foi isso. depois de falar com você. Eu falei, porra, eu posso treinar mais força, mas eu trabalho com repetição reserva.
Então, eu colocava carga para fazer 10 repetições, eu fazia 6. Colocava carga para 8, aliás, fazia 8. Colocava carga para 8, fazia 6. E eu acabei diminuindo o volume geral. Então, eu estou fazendo hoje para um segmento 6 exercícios e eu faço 3 séries de 8 repetições. Mas aí o que eu faço? A primeira série eu faço 6 repetições, a segunda série eu faço 8, bem feitinha, e na última série eu faço um dropzinho, ou dependendo do exercício, se tem essa facilidade, se é de placa, aí eu chego a fazer um strip set. E, cara, eu acho que isso melhorou meu foco no treino. Então, eu consigo cuidar melhor da qualidade de cada repetição. E eu senti meu físico responder muito rápido. Cara, 2 semanas, ele já ganhou mais hardness, já mudou É densidade, impressionante, textura. cara. É impressionante. Aqui a gente vê que Cara, realmente, botando carga, a falha se torna dispensável. Tem um seguidor aí perguntando o que seria essa repetição de reserva. Repetição boa, de boa. reserva é um conceito que surgiu entre atletas de powerlifting, de parar 1, 2 repetições antes da falha real. É quando o cara tem um comprometimento técnico, quando ele perde velocidade na fase concêntrica, ele interrompe. Isso fica 2, 3 repetições antes da falha. E quando a gente trabalha com altas cargas, né, aquela carga que você faria no máximo 6, 7, 5 repetições, a falha ela não se torna essencial, né? Isso a gente sabe tanto na prática do alto rendimento quanto pela ciência. E aí, cara, o Muzi deve ter a mesma questão que eu, o desmame da falha. E a gente gosta dessa porra. E aí, cara, para conseguir falar, pô, não, vou fazer ali o supino, mas vou parar na sexta, É porra, é foda. difícil pra cacete, cara. Eu sei disso. É difícil pra É cacete. foda Tem que porque dar uma sempre dá aquela enferrujadinha, sensação, dá pelo mais menos. um. Pô, mas Então, aí se mas segura, você vê que você rende mais, né? Você joga um intervalinho maior, aí você até aumenta a carga para a próxima série de vapor. É outro exatamente, estímulo, né, cara? É outra parada. exatamente. Você não tem aquele pump, mas você tem uma tensão muscular diferente. O músculo fica meio dormente, né? É uma Isso. sensação um pouco diferente da sensação do pump. É Eu legal tive que, também, eu eu tive gosto. que aprender essa sensação, porque, e aí eu senti assim, quanto mais eu aumento carga, melhor eu consigo fazer eu consigo aproveitar melhor as repetições que eu estou fazendo. Então, eu tenho feito agachamento assim. Eu estou fazendo hoje no Hack Squat 320 quilos para 6 repetições. Eu aguento 10. Mas, cara, quando eu passo na sexta, assim, eu me sinto tão bem e o quadríceps é que vai me demandar um pouco mais um pouco mais de série. Mas, assim, eu termino o quadríceps, ele tá cheio, cara. E, assim, eu sinto que eu tenho controle, porque treino de perna, uma das coisas que eu não gosto, Bel, é aquela sensação de falta de controle, de descontrole que você tem quando você está muito fadigado. Uhum. E me ajudou a testar coisas. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo, para aquecer, eu faço uma série pesada de extensor, eu faço 3 séries de extensora, né? 8 repetições. Aí eu faço 3, 4 séries de agachamento para 6 repetições. E aí eu volto para a extensora. E aí na extensora eu dou o arremate. Cara, eu encontrei o que está salvando meu joelho, o que faz eu sentir bem. E justamente Cara, já porque eu fiz estou muito colocando. isso, né? Voltar à Porra! extensora, né? É excelente. Arremate, tampa de caixão. Eu tava. E isso foi uma coisa que a gente conversou umas 2 semanas atrás. Foi aí que eu mudei, né? Eu mudei esse estilo de treinar. E aí, o que que aconteceu? Eu estava fazendo a cadeira extensora aqui do prédio, sem sacanagem, bicho. Estava fazendo com metade da pilha de placa. Não estava fazendo com mais que isso. Hoje eu estou fazendo com a pilha inteira. Tem 2 semanas, 3 talvez, que eu tenha mudado. Tipo, É dobrou o peso impressionante em, mesmo. em um tempo muito rápido, cara. É impressionante Vamos, mesmo. Eu estou vamos ver gostando de outra. treinar assim também. É aquela história, né? Quando eu chego muito sem saco na academia, e aí eu sei que tem um volume verticalizado, ou eu pego e de repente mudo para faço um GVT rápido para treinar rápido, fazer o volume que eu preciso e me liberar daquele treino, ou às vezes eu entro numa de fazer uma forcinha, diminuo o número de exercícios, mantenho só os mais básicos, multiarticulares, aí jogo repetição de reserva, jogo 2 minutinhos de intervalo, porque eu não sou powerlifter, não preciso de 5 a 8. A galera tem Sim, isso, né? A galera olha lá no verdade. meu livro e fala: pô, é 5 minutos para melhora, para manutenção do desempenho. A gente está falando de um cara no alto rendimento fazendo repetições Ah, máximas reais, cara. Né? A gente não está falando do cara que está na academia. O intervalo de força para academia para um garoto não hormonizado, de repente vai ser ali entre 1 e 2 minutos, né? Mas vamos lá, vamos ó, para a pergunta. tem um cara curioso aqui. Tenho 102 quilos natural para 1,78 m.
os limites são as lesões. Daí, Pô, na minha opinião, Você eu viu a foto dele, discordo. do Cid? Você viu a foto dele? Pô, Eu se sou não míope, eu não tomou consegui hormônio enxergar. mesmo, o cara tá bem, hein, pô. O cara tá com 104 quilos seco ali, com os abdômen gomão. Pô, ele é um daqueles caras lá, estilo das estátuas gregas lá. Então, Verdade. Minha aí. primeira sensação para começar a responder ele, Bel, ia ser que eu acho que não é a lesão, e que a lesão ela vai acontecer se ele tiver uma organização de treino errada, na verdade. Ou se ele não respeitar o tempo dele de recuperação, ou se ele começar a ficar muito ousado no treino. O que é a tua percepção? Acredito que também, sim. Acho que seria a mesma resposta, né? Vai depender muito do estímulo imposto, se está acompanhando a evolução dele, né? Então, acredito que seja a mesma resposta que a sua. Você, quando pega um cara que está grande e está mais forte, você tem tendência de usar alguns tipos de técnicas mais do que outras? O que eu estou querendo te perguntar é, um cara que tem um físico, por mais que ele não seja iniciante, mas que ele tenha um físico menos desenvolvido, você tem preferências de técnicas quando você compara com um cara que tem um físico mais desenvolvido, Bel? Então, assim, essa até a proposta do meu livro, né? Traçar uma progressão lógica para os métodos. Óbvio que vão ter métodos que são mais adequados para o contexto do aluno. Vai depender do que ele está acostumado a fazer. Então, você não vai botar o cara para fazer um strip set se ele não passou por um método decrescente, com intervalo, se ele não passou por um drop set, né? Então, assim, tem um momento mais adequado para a aplicação de cada método, né? E vai depender também da anamnese, do que o cara está acostumado a fazer de método. Muitas vezes o treino e os métodos mais adequados para aquele cara são justamente o que ele não está acostumado a fazer naquele momento, não está fazendo, né? Então, novamente, a gente volta para aquela questão. A anamnese bem feita para saber do histórico de treinamento do cara, do que o cara está acostumado a fazer, do que o cara tem. Eu sempre pergunto, pô, na minha anamnese lá tem, pô, quais métodos você está acostumado a fazer, como é que você faz? É muito diferente você fazer um drop de 50% após a última série, né? Do que tu fazer vários drops, ou fazer um strip set de reduções de 10% nas 4 séries do exercício. É completamente Verdade, diferente, verdade. né? Então, assim, é meio óbvio que o cara que nunca fez um drop, ele vai ter que fazer um drop de grande magnitude, um drop só, para depois fazer, né? 2 drops de 20, depois fazer 3 drops de 20, passar para um strip. Então, assim, não tem preferência, não. Acho que vai mais da anamnese mesmo, da conversa com o aluno para saber o que já deu certo, o que não deu certo, qual é o lastro de treinamento, o que está acostumado a fazer, do que qualquer outra coisa. Léo, tem outra pergunta interessante aqui, ó. Quanto tempo para mudança de treino, volume para força? Léo, e aí, tem calendário músculo, velho? Não tem. Assim, normalmente a gente pensa em macro, meso, ciclos de periodização de acordo com a competição, de acordo com uma data que você queira alcançar um objetivo específico, né? E aí você monta isso de acordo com a periodização completa. Pensando, por exemplo, em hipertrofia, falam, por exemplo, num mesociclo de 8 semanas, você ter uma progressão de volume e a cada 8 semanas você fazer um destreino desse volume. Então, você começaria ali em 6 a 10 séries, progrediria até mais ou menos 20 séries semanais, 20 séries por treino, né? Na 8ª semana, e depois você faria ali um destreino. No treino voltado para força, na verdade, os tetos de volume são muito menores do que para hipertrofia. Então, a gente tem tetos de volume para força para até 20 séries semanais. Para hipertrofia, a gente tem até 45 séries semanais. Então, a gente tem que pensar que volume para força vai ser menor, né? Ele estava pensando em força, a gente pode dizer que o cara que trabalha força, ele vai trabalhar entre 6 a 10 séries efetivas, tirando séries de aquecimento, vamos dizer assim, E né? 45 Séries com carga. séries. E 45 45 séries séries. para um segmento, né? Tipo, não é que ele vai fazer peito e bíceps 45 séries, né? Peito Não, 45, né? Na verdade, essa dose resposta para até 45 séries é para quadríceps, né? Em indivíduos com aproximadamente 4 anos de treino. Então, a gente pode extrapolar para fisiculturistas até mais séries do que isso. Eram 45 séries semanais divididas em 3 treinos, né?
Então, assim, pode pensar nessas 45 séries também verticalizadas em um treino só no sistema Uhum. Blitz. E aí parece que daria a mesma coisa. O cara treina 45 séries de quadríceps na segunda, ou faz 15 na segunda, 15 na quarta e 15 na sexta, alcançando o mesmo volume, usando a mesma intensidade, os resultados provavelmente vão ser os mesmos, né? Então, Agora, tem aluno seu que você, provavelmente, você dá esse tempo, mas outros fatores eles acabam influindo no que é a organização de treino dele, né? Então, de certa forma, você tem que estar mais pronto para ser flexível nessa questão do tempo, né, Bel? eu costumo dizer, cara, que assim, você tem um planejamento, né? De treino você ajusta e adapta sessão a sessão, né? O programa de treinamento, por mais que você não vá mudar, você tem que rever ele de mês em mês, tá? Isso faz parte do teu planejamento. Por que você vai rever? Porque o planejamento nunca é igual ao que é executado. Por que existe plano de treino, programa de treinamento e diário de treino? Porque a gente tem essa noção de que o que foi planejado não vai ser executado à risca. Então, você faz um registro do que deu certo, o que não deu certo, e você tem um parâmetro evolutivo ali para você saber o que funciona e o que não funciona, né? Então, assim, você tem que ter essa flexibilidade com certeza. O programa não pode ser rígido, né? Às vezes o exercício que você passou não dá muito certo. Então, na segunda sessão, você já tem que adaptar o exercício. O cara já se adapta rapidamente, você já tem que fazer ajuste de carga ou ajuste no aumento do número de repetições. Enfim, né? Existem aí várias questões que nos levam a crer que não dá para ser rígido nesse sentido. Ó, vamos variar o tema, vamos pegar a pergunta da Gislene. Tem uma aluna com osteoporose. Qual a sua sugestão para treino? E aí, Bel? Eu sei que Então, você alunos divide com a idosos... Ingrid lá um curso legal sobre situações especiais, né? Então, acho que essa tá boa. Não, excelente. Alunos idosos, né, principalmente mulheres, apresentam realmente osteopenia e osteoporose, né, que seria ali perda de densidade mineral óssea. Tem até relações com questões hormonais, por isso que acontece mais na mulher, mas é uma condição que acomete idosos, de forma geral. E aí a galera bota, né, para fazer atividade aquática, entre outras atividades que não têm impacto. Cara, osteoporose é impacto, tá? Então, tudo bem, caminhada, etc., funciona, mas musculação, ela gera, né, forças compressivas nos ossos que a caminhada não vai gerar, só vai gerar em membros inferiores, entre outros fatores. Além disso, a musculação, ela reverte, ou ela inibe, né, de certa forma, a perda de força e potência, que é o que mais descondiciona os idosos. Na verdade, a galera não sabe, mas antes da perda de massa muscular que ocorre no idoso, da sarcopenia, existe a perda de força, a dinapenia. A galera não sabia disso, mas a gente perde força para depois ir convertendo fibras de força em fibras de resistência, fibras lentas. Então, para o idoso, o mais importante é o trabalho de força e potência. É trabalhar velocidades explosivas. Lembrando que você vai mandar o idoso saltar, pular. Ele não vai pular, ele vai fazer a velocidade explosiva dele. Muitas vezes vai ser a tua velocidade lenta de execução, mas vai ser o mais rápido possível para ele. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes para o idoso é mandar ele levantar o mais rápido que ele consegue numa cadeira. Né? Para quê? Para trabalhar a potência e as fibras mais importantes de membros inferiores, que é o que vai comprometer mais a independência motora e a qualidade de vida dele. Né? Esse é o exemplo que eu gosto de dar na aula. Eu falo assim, se você pegar um velhinho, você falar para ele, ó, vai até a igreja andando, essa igreja pode ser 10 quilômetros, ele vai. Agora pede para ele levantar do banco sem fazer... Não levanta, né? Exatamente. Fica na fila do banco 2 horas, mas se sentar na cadeira especial precisa de ajuda para levantar. É isso. As fibras de resistência estão segurando ele em pé ali, mas para fazer uma levantada. E aí é a mesma coisa, né? Para levantar do vaso sanitário no banheiro, enfim. O que a gente cuida é que essa perda de força, né, ela normalmente acompanha um processo de desmineralização óssea. Então, hoje, a gente não estuda só a densidade em si, a gente estuda a estrutura. Tem alguns exames que têm sido importantes para mostrar para a gente que, além da quantidade de mineral ou da rigidez desse osso, Bel, ainda a arquitetura óssea, ela também importa.
né? A qualidade do osso trabecular e não só do osso cortical, né? E como que a gente consegue estimular isso. E aí a musculação ela acaba sendo importante para a gente na prática clínica diária, porque ela é a única que causa efeito piezoelétrico suficiente em nível de periósteo para você ter alteração da função de célula, né, tanto secretora de osso quanto consumidora de osso, né? E é engraçado que o pessoal vê um velhinho assim, quer pôr na esteira, né? Mas o certo seria colocar sei lá, no agachamento, né, velho? Ou no leg press, de repente, se ele não aguentar agachar com o peso próprio dele, né, meu? Não, com certeza. Assim, mais importante para o idoso hoje, e isso é incontestável, né? A galera já sabe disso, é a força e a potência, né? Tem outras questões também, inúmeras, né? Que podem ser beneficiadas pelo exercício, mas essa talvez seja uma das principais. Ó, selecionei uma do Jefferson aqui que eu acho que é uma questão aí de organização. Tem um tempo que o corpo estagna e não evolui, É necessário um estímulo androgênico. E aí? Então, cara, vai depender muito de qual é esse nível, esse lugar que ele chegou, né, cara? Então, assim, como ele chegou. Porque às vezes é ajuste de treino, às vezes é ajuste de dieta, às vezes é entrar com uma suplementação, né? Antes da galera pensar em esteroide, em recursos androgênicos, existem inúmeros outros recursos, cara. Uma própria creatina, uma das paradas com mais comprovações científicas, com mais base científica para ganho de força, para ganho de massa. Pô, às vezes funciona muito melhor do que um esteroide, cara. Para algumas pessoas, a galera ignora, né? Então, assim, existem suplementos, existem variações de treino. Às vezes você, cara, tá ali achando que treina na falha, mas para na falha técnica. Tá achando ali que está treinando um volume adequado, mas está deixando a desejar nesse volume, ou na progressão, ou na variação de estímulos, né? Se você está com um treinador, um nutricionista, já esgotou todas as possibilidades, você tem como objetivo competir, alguma coisa assim, procure um profissional competente e habilitado para te ajudar, né? Mas acho que tem que se esgotar todos os outros recursos anteriores e avaliar assim, prós e contras, né? O custo-benefício de fazer o uso de um androgênico, de um esteroide, alguma coisa assim, né? A gente Vou te sabe, falar. não vamos ser hipócritas aqui, a gente Ah, sabe que no meio existe o uso, que a galera faz consumo e faz consumo torto, mas quem se prejudica mais é justamente o leigo, aquele cara que faz o consumo à moda boi, não se informa, não, né? moda Enfim. boi? Essa eu não conheço. O A que é a moda boi é moda mais boi? ou menos que nem nas coxas. A Ah, moda boi é nas coxas, é a mesma coisa. eu conheci a moda Bangu. É a mesma coisa, a mesma coisa. Cara, vou te falar da minha experiência. Você sabe que sempre que a gente muda alguma coisa no treino, muda o físico da pessoa, muda a capacidade dela. E isso acaba mudando a sensação dela ao treinar. Sempre que a gente muda alguma coisa na alimentação, muda alguma coisa na qualidade física visual. Cara, isso é sempre. Agora, posso te falar, eu atendo paciente, às vezes, que ele chega para mim e eu peço para os pacientes mandarem os exames antes, né? Para ele chegar em consulta e os exames eles já estarem planilhados certinho. Aí a gente vai direto ao ponto, porque eu separo de cada paciente, eu faço uma planilha evolutiva desses exames. Até para eu ter, na medicina esportiva, a gente chama isso de passaporte do atleta, né? Para saber o que são as variações fisiológicas do cara. E assim, Bel, sempre tem aquela dica asna no meio do processo que a pessoa ela segue e vai. Então, o que é muito comum, por exemplo? Eu pego o sujeito, a primeira coisa que eu faço é avaliação física, então o cara entra no consultório, eu faço a avaliação física dele, aí a gente senta para conversar, né? Eu, ele e a Camila, para a gente fazer esses ajustes. E aí, na avaliação física, eu vejo que o físico está meio esquisito, né? Você se liga que tem alguma coisa esquisita. E assim, é aquela história de mudança nem sempre é melhora. Mudança é mudança, né? Você pegar uma zebra e pintar a listra dela de laranja, isso não quer dizer que ela ficou uma zebra melhor, quer dizer que ficou uma zebra preta e laranja.
né? Acho que vai ficar uma zebra legal para um rave, né? Mas não necessariamente para a savana da África, né? E aí, quando eu vou bater o olho nos exames, aí eu tenho aquela surpresa, né? Testosterona, 185. Aí você fala, o que aconteceu aqui? Não, sabe o que é? É que eu tinha umas oxandrolona de 20 guardado, eu resolvi tomar porque eu achei que a coisa tava... Cara, é um mês pro cara cagar e são uns 4 pra gente conseguir resolver. Então, essa Eu coisa... já vi você questão do identificando androgênio. isso em exame de comer. Ó, comeu doce, hein? Eu já vi isso com a aluna minha que eu levei aí para você. A dieta não está muito vendo aqui no teu exame que a dieta não está muito ajustada, não, hein? Tá Não meio dá para enganar, flexível não, isso né? Pelo exame, pelo exame você não engana o muso, não. Você até tenta enganar, mas ele olha o exame, não nega. E a clínica, ela varia, sabe, Bel? O esteroide, ele tem essa questão de, tipo, alguma mudança ele vai fazer. Mas não pensa que vai ser sempre para melhor. Na verdade, vai ser para melhor se você der a sorte, você está na sua fase de pico de treino, se você está com uma dieta que te leva a uma baixa resistência periférica à insulina e que você está no limiar de fazer ter aquisição do que é a sua máxima capacidade de trabalho versus a sua necessidade de recuperação. Né? Então, é um tiro certo que... e qual que é o problema? Né? Como o organismo é uma coisa dinâmica, não é que você está mirando num alvo que está parado, você está mirando num alvo em movimento. Então, tem um trem a 80 km por hora, a 2 km de distância para você. Alguém ali segurou um alvo na janelinha. E você está lá, vou acertar, vou acertar, vou acertar. Pode acertar. Pode ser que aconteça. Agora, o comum é o quê? O comum é que você erre. E aí que é a besteira. Por isso que eu aconselho o pessoal, falo, meu, sempre que você mudar uma coisa positiva na dieta, sempre, o seu corpo vai responder de forma positiva. Sempre que você mudar de uma forma positiva o seu treinamento, mas eu baixei volume, tudo bem, mas você melhorou a qualidade de contração, a consistência de contração, sua consciência corporal no treino, você vai ter uma mudança positiva. O esteroide não é essa resposta. O esteroide é imprevisível. Porque se você acerta num lugar ou num momento que essa pessoa ela não depende de velocidade de recuperação, e mais ainda, ela já está numa situação de estresse que leva a algum desequilíbrio metabólico, né? Seja porque não está conseguindo seguir a dieta, ou seja porque o descanso não está regular, ou qualquer situação parecida a essa, cara, sério, o físico caga. E eu viro para a pessoa e falo assim, parabéns, você cagou com o que a gente estava fazendo, você estava vindo uma toada de ganho mensal, né? Agora você interrompeu, voltou para trás, e vai demorar 4 meses em média para a gente conseguir recuperar. E o custo acaba sendo esse. Quando o cara erra, né, você gasta 4 meses para resolver um que você cagou. Então sai caro. Se você parar para pensar, se você fizer 3 cagadas no ano, você jogou o ano fora. Não, é simples perceber isso, né? Porque às vezes você caga ali de sexta a domingo para recuperar, você demora as 2, 3 semanas para recuperar os 3 dias que Exatamente. você ficou fora da dieta. Né? Então, se você Exatamente. extrapolar isso para um macro, né, seria mais ou menos a mesma questão. É Cagou um exatamente mês. isso. É. Até Vamos o ver aqui. estudo de treino, né? Que o cara, cada 6 semanas de treino, ele para 3. Você já viu esse Caramba, estudo? não. No final de Para, 6 para? meses, os caras ganham. Para mesmo. Até o estudo com ressonância magnética de peitoral. E eles mostram que, assim, a hipertrofia, ela sofre uma redução, mas que 6 semanas são suficientes para compensar essa redução que ocorre nas 3 semanas de destreino. Então, um Caramba. estudo bem legal com o destreinado, eles botam os caras para treinar 6 meses de supino, o Gasawara. Os caras fazem ressonância do tríceps e do peitoral e fazem um teste de força. Eles mostram que esses destreinos de 3 semanas, no final do macro de 6 meses, não influenciam. Mas essa paradinha de 3 semanas te gera um efeito deletério que você precisa de 6 semanas para chegar de novo em quem estava treinando continuamente, entendeu? Então, Caramba, enquanto um entendi. sobe continuamente, o outro sobe, aí desce, aí sobe, aí desce. Entendi. Entendeu? Oscila demais. Pergunta do Wesley Alves. Qual o melhor treino para volume para naturais? Admiração total. Bom, obrigado aí, né, Wesley? Eu acho que é legal dirigir essa pergunta dele. Eu vou dar uma melhorada nessa pergunta. Quais são os cuidados que você pode perceber clinicamente quando você aumenta o treino de volume e a resposta é negativa? Existe
a possibilidade dessa percepção, Bel? Dá para você sentir que, puta, não está bem encaixado? Eu entendi a tua pergunta, mas eu entendi a pergunta dele de outra forma. Depois a gente tenta responder a Legal. dele. Eu acho que a dele é para volume muscular. Eu acho. Qual treino para volume, para ganhar volume muscular para Verdade, tem naturais. razão. Eu acredito que seja mais por essa linha aí. Mas você tocou um ponto muito legal. Quando a gente sabe que o treino ficou um volume aquém, quando você termina o treino e está sobrando, né? A não ser que você tenha feito um treino ali de força, mesmo assim um treino de força, quando você termina, por mais que o intervalo seja longo, que você não use a falha concêntrica, use repetições de reserva, você termina com aquela dormênciazinha muscular. Por mais que não tenha um pump, né? Então você sente que foi estimulado. Tudo bem, isso de repente é um feeling que um cara treinado vai ter, talvez o iniciante não vai ter. Mas você sabe que ficou aquém quando você termina o treino e está passeando, né? Então você, encaixaria, né? Então normalmente, por exemplo, com a Raíssa eu tenho um número de séries ali que eu pré-estipulo, às vezes eu chego em 80%, vejo que tem que acabar o treino. Muitas vezes eu faço o número que eu programei e cabe mais. Eu falo, cabe mais uma? Cabe mais um arrematezinho? A gente encaixa mais um exercício, alguma coisa ou outra. Então, a gente tem essa noção. Como é que a gente sabe que a gente está exagerando? Quando o treino já não rende mais. É nítido isso. Quando você bota lá o teu supino, que você botava 30 de cada lado, você bota 10 e você sofre para fazer. Né? E você espera o intervalo, deu 1 minuto e meio, ainda não recuperou, você resolve recuperar mais um pouquinho e você fala, 2 minutos ainda não está dando. De repente é o momento que você fala, cara, não vou seguir o planejado. E o planejado não tem que ser seguido à risca. A gente não é robô, então a gente não tem como. Vou fazer 12 séries de 7 repetições com 90% na falha. Não tem como. Não tem como. Nem robô faz isso. Né? Então o cara saber na repetição que ele vai falhar, se ele vai fazer o mesmo número de repetições em todas as séries, aquela carga que ele já sabe exatamente. É que nem a galera querer saber equalizar volume para prescrição, calcular volume total para prescrição. Vou treinar a perna hoje em 50 toneladas. Entendeu? Entendeu? 50 toneladas. Eu vou treinar a perna hoje em 5 toneladas. Não existe isso. 5 toneladas como? Você vai fazer séries com 300 quilos, séries de 6, ou vai fazer séries de 10 com 200. Entendeu? Sim. Ou 1000 com 1. Exatamente. Então, assim, você tem que ter um planejamento. E aí, se você termina o que foi planejado e sente que dá mais, é porque você está treinando um volume aquém do que você poderia. Né? Dá mais é nesse sentido. Estou bem, estou disposto, o músculo está descansado, aguento botar carga. Agora, cheguei num certo nível do treino ali, que a carga caiu muito, por mais que eu estenda o intervalo, não ajusta, já estou comprometendo a técnica, já estou ali com até mesmo uma dor muscular de treino, né? Que a galera fala da dor muscular de início tardio, mas tem aquela dor muscular que aparece durante o treino mesmo, né? E seria ali uma dor muscular de início não tão tardio assim. Então tem vários parâmetros que você pode utilizar para saber se o treino está sendo exagerado ou se está aquém do que você aguentaria. Agora, qual o melhor treino para ganho de volume muscular para naturais? Obrigado aí pela admiração total, deve ser pelo mundo, mas eu agradeço por ele. Se liga, professor. Novamente, não existe ideal, né? Não existe o melhor treino. Provavelmente, vou usar para parafrasear o Jonato, provavelmente o melhor treino para você é o que você nunca fez. Né? Ou provavelmente o melhor método para você fazer agora é o que você não está fazendo no momento. Então, cara, não tem fórmula ideal, não tem o melhor para todos. Teríamos que conversar, fazer uma anamnese para saber tudo que você está acostumado a fazer, né? Seu histórico e lastro de treinamento, saber o que de repente deu certo e o que não deu. Porque existe a questão da responsividade, né, Muzi? A galera às vezes não entende isso. Tem o cara que vai se dar bem com o strip set e tem o cara que vai se dar bem com o cluster, que é um treino com maior tensão mecânica, strip set é mais estresse metabólico. Né? Depende muito do perfil do atleta ou do aluno. Né? E às vezes o cara que responde bem para o strip set não vai responder bem para o cluster, e o cara que responde bem para o cluster não vai responder bem para o strip set. Por isso que eu gosto sempre de citar, né, quando falam em treino ideal, vamos falar de grandes nomes do Mr. Olympia, caras que ganharam mais de pelo menos 6 vezes. Né? Arnold e Dorian Yates. O treino completamente antagônico, o treino de um ao outro. Um Blood and Guts, o Dorian Yates faz 5, 6 séries. Ele faz 3 séries no inclinado,
faz 2 séries num supino da Hammer e faz uma série no cross. Eu lembro desse treino, assim, do início ao fim. São 6 séries, cara. Aí tu pega o treino do Arnold, eram 50 séries de peitoral verticalizados. Pô, os dois tiveram peitorais invejáveis, né? Sim. Assim, então, o O que que eu é acho melhor? É o legal. volume, ou é a intensidade, ou é o método que era as repetições forçadas lá do Dorian Sim. Yates, aquelas carga absurda, ou era lá os strip sets do... Não sei. Vindo? Strip sets, é que tocou o meu despertador aqui. Não, meu fone parou também, eu tirei. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Então, e você sabe que, falando do Dorian Yates, o que eu acho mais legal são os comentários que tem dos bastidores, né? Que ele chegava para o cinegrafista e falava assim, meu, seguinte, se você não capturar a imagem, azar o teu, você vai ter que vir semana que vem. Eu não faço de novo, o treino é esse. Cuidar para você fazer seu trabalho direito. Já mandou um pau reto na fuça do maluco. E eu vi uma entrevista de um cara que acompanhava ele, que era mais jovem que ele, que fica gritando no vídeo, Mr. Yates, não sei o quê, socando ele, ele fazia uma primeira série, uma repetição reserva, ele fazia uma segunda série para atingir o máximo, e ele fazia a terceira série para superar o máximo que ele tinha atingido, que é quando entrava as repetições forçadas. Né? Eram séries progressivas, né? Ele aumentava a carga, ele fazia uma pirâmide crescente normalmente, né? Sim. E uma coisa que, assim, pelo menos a gente vê pela história, né? Ele carregou muita lesão. Então, acho que trabalhar desse jeito também, né? Pro cara que... Acho que para qualquer um tem um risco, né, Bel? Mas o cara que ele não tem um arcabouço muscular muito O Valdemar, forte, uma coisa assim. o Valdemar fala que o principal erro do Dorian foi não fazer treino. Ele era porradaria sempre. Sempre altas cargas. Ele não ondulava a carga, ele não fazia uma semaninha de treino ativo, né? Treino regenerativo. E aí o Valdemar Guimarães ele associa as lesões do Dorian a isso. O Flex Lewis, né? Ele veio no Brasil na última vez e a gente estava conversando, né? E eu perguntei para ele cordialmente, né? Você está bem acomodado, você está confortável, você está tendo um lugar para treinar? Aí ele falou, não, amigo, não se preocupe com o lugar para treinar, tô na minha época de destreino. Eu falei, como assim? Ele falou, eu faço qualquer outra coisa, menos entro numa sala de peso durante 6 a 8 semanas depois que eu saio da competição. 6 semanas de treino? 6 semanas. Ele falou, eu não entro numa sala. Aí eu falei assim, poxa... O novo Flex, né, da 212 que você está falando? Isso, o Flex Lewis, exato. Aí ele virou e falou... Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que não era só por causa do físico, que ele se sentia melhor, de ter a sensação que ele está começando a construir de novo, ou seja, ele tem muito a ganhar, né? Então ele tinha essa sensação, mas que da cabeça também, porque aí ele voltava a ter vontade de treinar, ele voltava a ter gás para treinar aquela gana. E parece que rende mais mesmo, cara. Às vezes você está treinando há um tempo e aí se você tira o pé do acelerador, fica ali 2, 3 dias sem treinar, até ou mais, como ele está falando, né? Você volta com mais gana. Eu já percebi isso quando eu parei mais tempo, por causa de lesão e etc e tal, né? Às vezes que eu parei realmente de parar de não ir na academia durante algum tempo, foi lesão. Né? Posso não ter mantido shape durante a minha vida aí, né, acadêmica e tal, mas sempre treinando, né? Sempre dentro da academia, você sempre faz alguma coisa. Mas nas vezes que eu parei, fui obrigado a parar por mais do que 2 meses, quando eu voltava eu sentia isso também. Você volta meio que, né, você destreina para retreinar, né? É interessante, você meio que volta a um nível intermediário ali. E aí você vê que, porra, volumes reduzidos funcionam, né, para aquele nível de condicionamento, né? Você revê os seus conceitos. Ô, Bel, eu vou aproveitar que você está comigo, eu vou fazer uma consulta com você, tá bom? Mete bronca. Posso falar do que eu estou fazendo agora? Você me dá uma opinião? Sempre, claro. Então tá, olha só. Eu estava fazendo volumão. Aí eu comecei a dar uma churriada, né? A musculatura começou a sentir. E aí o que eu fiz? E assim, a carga começou a cair muito, né? Que é entra aquilo que você falou pro Léo antes, né?
da gente não ter a capacidade de recuperar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz essa mudança para aumentar a carga, né? Então, eu transformei o que era 10 séries em 3 séries de 8. Eu estava fazendo 10 de 10. Porque, cara, a sensação que eu tenho quando eu treino volume é muito boa. Parece que tá tudo cheio, entendeu? Só que passava, tipo, 1 hora e meia, eu tava tudo desmilinguido, cara. Puta que pariu. Eu falei, meu, que merda. Horrível sentir isso, né? Aí eu mudei. Tô fazendo desse jeito que eu te falei. Eu tenho feito da ordem de 6 exercícios por segmento. Então dá umas 18 séries por grupo, né? Meu treino mais longo acaba sendo deltoide e peitoral, portanto. Porque aí é um treino que eu treino 12 séries, né? São 6 de peito e 6 de ombro, e eu começo por ombro. E como eu dividi, eu estou fazendo na sequência, né? Independente de final de semana, 2 dias de treino para 1 de descanso. E eu organizei para eu fazer o quê? Eu descansar na segunda e na quinta-feira. São os dias que eu descanso. Ontem foi meu descanso, portanto. Hoje eu vou treinar braço, né? Que também é um treino longo por causa disso, porque são 6 exercícios de bíceps, 6 de tríceps. Amanhã eu vou treinar membro inferior. E depois eu vou treinar na sequência peito e ombro e peito, e depois dorsal, né? Desculpa perguntar, é ABCD? São 4 treinos. 4 treinos. Perna, eu treino perna completa, né? Eu tô preferindo treinar perna completa. 2 para 1 que você está fazendo? Sempre 2 para 1, exatamente. E, em geral, 6 exercícios, 3 séries de 8 cada um. Me dá uma opinião aí, o que você acha? O que você acha que pode melhorar? Livre. O que eu faria? Na verdade, eu gosto de diminuir o número de exercícios nos treinos de força e focar mais nos básicos, no que dá para a gente imprimir maiores cargas. Então, assim, por exemplo, nos meus treinos de força, eu diminuo o número de exercícios isolados. Isso é uma coisa que eu faço normalmente. Tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo ABC. Vou te dar um exemplo do treino de peitoral. O peitoral, ombro e tríceps. Eu faço desenvolvimento, upset, faço uma progressiva no desenvolvimento fechado, para aquecimento, né, uma pirâmide crescente. Quando bato na carga mais alta, eu faço uma na carga mais alta e aí faço um desenvolvimento aberto. Aí faço meio que um drop, mas com intervalo, um decrescente no desenvolvimento aberto. Aí vou e faço o supino, faço o aquecimento do supino máquina e vou para o supino livre ali, aí faço drop, etc e tal, né? Às vezes faço o rest. Você faz essa opção do máquina antes do livre, mas para ter segurança, para aquecimento. Para aquecimento mesmo, uma preparação ali para depois ir para o livre. Aí faço livre, aí faço paralela, tá? Aí fechei os multis. Aí eu faço um triset de voador com abdução com elevação frontal. Levo ali o halter para frente do voador e faço isso. E aí faço 2 ou 3 exercícios de tríceps mudando a posição do ombro. E aí brinco um pouquinho com os métodos, né? Tríceps que eu estou falando mudando a posição do ombro, faço um tríceps rosca, faço um teste da Napoli, faço um francês. Às vezes faço um coice no lugar do tríceps rosca. Enfim, dou essas brincadinhas ali e vario um pouquinho o método. Isso seria um treino mais de hipertrofia, intervalo mais curto, minuto e 10. Como é que eu faço a transformação desse treino para força? Eu pego e mantenho os desenvolvimentos, os supinos e o tríceps rosca. Entendeu? Aí tira a pistão, voador, isso tudo. Aí aumenta o intervalo, jogo mais carga, trabalho uma pirâmide crescente bem marcada, né? Bato no teto lá com mais carga para 3 a 6 repetições, com uma carga que eu faria de 6 a 8, entendeu? E aí interrompo sempre na repetição de reserva. Vi que ia cair o número de repetições, vi que vou chegar na falha, eu reduzo. Então, continuo trabalhando com faixa. Por mais que eu não trabalhe com a falha, eu trabalho com uma faixa de repetições. Né? Então, eu reduzo essa faixa de repetições para 3 a 6, uma carga que seria 6 a 8, e jogo intervalo de até 2 minutos. Entendeu? E aí o treino ele fica mais ou menos com a mesma duração, né? Porque você tem um aumento no intervalo, mas você tem uma diminuição no número de exercícios.
Para força, para tríceps, eu faço só um remate mesmo. Na verdade, não é para força, né? Para melhora de desempenho. É para eu poder trabalhar com altas cargas ali no exercício de tríceps, estimular as fibras de mais alto limiar, né? As maiores unidades motoras. E é isso. Assim. Acredito o que você está fazendo está tranquilo, está ótimo, deve estar funcionando, né? A gente está vendo. Mas eu não faria tantos exercícios. Acho que para um trabalho de maior carga não precisa de um repertório tão variado de exercícios, não. Para hipertrofia, sim, que você precisa atacar, trabalhar toques de diferentes amplitudes, diferentes comprimentos musculares, né? Diferentes posicionamentos iniciais, né? De técnica de execução, enfim. Mas aí eu compenso o volume, Bel. Em vez de fazer 3 séries, mas aí eu compenso o volume, por exemplo, em vez de fazer 6 exercícios, faço 3, mas aumento o número de série deles. Faço essa compensação? Claro, com certeza. Está fazendo o quê? 8 séries por grupamento. Você pode manter isso aí, de 15 a 18 séries por grupamento, pensando em 3, 4 exercícios principais. Exercícios que você conseguir imprimir maior carga, que você tenha maior segurança, né? Que você, se tiver alguma questão técnica ali, você não precisa de um spotter de imediato, se você estiver treinando sozinho, né? Você tem que adequar a sua realidade. Mas eu não trabalharia com esses números fixos de repetições. Entendi. E diminuiria um pouquinho o número de exercícios por grupamento. Talvez nem para peitoral, mas os de braço, de repente. Entendi. Tem outra coisa que você me fez repensar. Você sabe que dorsal, eu estava fazendo 3 remadas e 3 puxadas. E eu estou começando com remada para ver se eu melhoro mais a adução escapular, ver se eu melhoro mais a minha consciência corporal na adução escapular e melhoro meu trapézio, melhoro até meu grande dorsal mesmo, né? Então eu faço 3 remadas, 3 puxadas. E aí o que eu faço? Eu aqueço a remada fazendo remada unilateral. E eu dou o arremate na puxada fazendo uma puxada unilateral. Legal. Eu vou pensar melhor nisso então. Legal. Você acha que fazer 4 exercícios, de repente, em vez de 6, né, e trabalhar melhor carga neles, tem uma vantagem, né? Eu acho que tem sim. Até porque a gente cai naquele mesmo problema, né, cara? A gente falou lá do início. 6 exercícios, você já começa fazendo o primeiro, pensando no quinto e no sexto. Quando você chega no quarto, você já está morto e o rendimento do quinto e do sexto é uma merda. Aí teu treino fica todo meia boca. Eu sei que para você não, né? Para você, pô, tendo o lastro que você tem, sendo quem é, deve treinar tudo porradaria, mas... Belmiro, mas tendo o lastro que eu tenho, eu minto para mim mesmo. E é aí que eu sinto falta, porque às vezes você saber muita coisa e você não ter a prática diária, porque você dá aula todo dia, né? Eu treino todo dia. Isso é muito diferente. Eu estou sujeito à minha opinião. Você não. Você está olhando a coisa de cima e você está examinando o cara, não só com aquilo que você percebe em você, porque você treina, mas o que você tem de experiência em observar outros tantos caras fazendo. Então, o que acontece comigo? Ó, domingo, por exemplo, eu fui treinar feliz. Falei, porra, não tenho tempo me prendendo, tô tranquilo, vou treinar gostoso. E eu fui com a proposta de descer na academia e fazer um treino de força. Tá bom, meu treino demorou 1h35, Belmiro. Cara, quando eu olhei no relógio assim, para ver batimento, para ver o meu descanso, eu tava no último exercício, eu olhei 1h35. Eu falei, porra, não fiz treino de força aqui. 2, 3. Eu dou 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo do exercício. 1h30, 1 minuto e meio é porradaria mesmo. Cara, foi muita coisa. E assim, aí eu olhei e em vez de eu ficar feliz, eu me chateei, porque eu falei, cara, 1h35 com descanso de 1 minuto, se eu não treinei força. E é a hora que você sente e fala assim, puta, como eu queria... Né? Queria o Belmiro aqui agora para ele falar assim, para, viado. Sabe, dá um Você não precisa treinar força que nem o Ziad, né? Mas tem que encontrar ali um intermédio entre o que seria um treino de força, né? Se você está falando, um treino de força o Ziad faria, né? Então, assim, o que o Ziad faz? Ele normalmente, pelo que eu sei, né, pelo que eu já conversei com ele treina um exercício por treino, né? Aí passa um arremate, pensando em específico para força, né? É um exercício principal por treino,
nesses tetos aí de séries, né? Acho que chega a 6, 8 séries efetivas. Acho que contando séries de aquecimento, normalmente gira em torno de 15 séries no treino do powerlifter, né? Sim. Então, assim, não dá para fugir muito disso. Não dá para tu meter um treino de força com 30 séries, 40 séries e vários exercícios isolados. Foge um Você pouco. entendeu? Entendi. A minha cabeça vai me enganando. E aí eu sinto falta do maestro, entendeu? Fala, Dizer porra, que você ainda tá com treino de hipertrofia, Muzi. você viu que merda, cara? Eu já saí do negócio. E, meu, eu lembro que a gente treinou bem em Brasília a última vez que a gente treinou junto. Eu, você, o Jonato Ítalo Ridney. e o Ítalo, exatamente. Cara, a gente fez um treino, eu acho que foram 4 exercícios, mas você me botou para fazer uma remada, aquela remada acabou. Foi, caralho, treinei. Só a remada. A gente já começou na Então, puxada, né, com muita carga e repetição forçada, e já foi. Vocês dois falaram, pô, já acabou o treino aqui. Foi a primeira puxada que a gente fez. A gente fez a remada. então faz falta, viu, bicho? Faz falta porque esse negócio de treinar não é nada de puxar e empurrar que nem a galera acha. Não tem nada, esquece. Puxar e empurrar ficou, sei lá, na pré-história. A coisa é muito, muito diferente. Apesar de eu Bom, estar usando puxa-empurre hoje, hein? é, Eu uso. mas com puxa e empurra, mas com background, né? Meu? É diferente, né? Você tá vendo a cereja do bolo, aí a coisa é foda. Então essa semana eu tô descansando, eu peguei os livros que eu quero ler, né? E aí eu vou começar pelo seu. Ontem eu não consegui, ontem, meu, foi fazer funça do consultório, eu trabalhei até as 9 da noite, direto sentado na mesa aqui da sala. Mas eu vou começar a pegar teu livro. E aí eu quero ver se eu termino ele. Sites legais, né, dele. Vai, de repente, te ajudar a adaptar essas questões aí. Não, de repente não, vai com certeza me ajudar, mas aí vai ter que ter mais live, né? Porque aí vai ter a live de tirar dúvida, né? Aí você tá fudido, vai ter que acordar cedo de novo. Estou aí, a hora que chamar eu tô. Ô, Bel, vou descer para treinar então, meu. Já vou mudar meu treino hoje, já vou com outra cabeça, cara. Obrigado demais. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de sempre e a parceria, irmão. Espero que a gente tenha um curso. Tem pelo menos um já está previsto, né? Que é o Arnold do ano que vem, né? Então, pelo menos abril. Tomara que já esteja todo mundo vacinado, todo mundo já vendo isso Sim, aí como uma doença de outrora, né? Algo que já passou, algo sim, já meio que erradicado. E aí a gente se vê lá pessoalmente. Espero, né? Acredito que vai sim. ter um Arnold esse ano. Estamos na Não, torcida. e aprendi a lição, viu, Bel? Vou fazer que nem você. Vou chegar, vou ficar uns dias. Aí eu vou conseguir arrumar um horário para treinar com você, ficar tranquilo, porque, cara, me ensinou muita coisa essa parada toda, você quer saber, viu? Pô, Me ensinou a legal. não deixar, me ensinou a não deixar a gente para depois, Belmiro. Vamos sim. Isso aí. Saudade, Irmão, não, saudade da família aí. Manda um beijo para Roberto, para todo mundo. estamos com saudade também, viu? Beijão pra você. A gente se vê, irmão. Valeu, cara. Beijo. Valeu, galera. Obrigado aí por terem acompanhado. Até a próxima. Tchau, Bel. Valeu. Surpresa! Belmiro de Salles respondendo perguntas sobre treino em naturais, né? Foi uma coisa que o pessoal pediu bastante lá no nosso grupo do Telegram, né? Vou postar depois o grupo para você fazer parte e ajudar a dirigir os conteúdos para você ouvir aquilo que você quer ouvir, né? Claro que tem muita coisa que às vezes você nem sabia que você queria ouvir, mas você acaba ouvindo e aquilo vai te fazer pensar diferente. Mas é legal ter alguma coisa dirigida e eu vejo isso como uma oportunidade para vocês ficarem perto da gente, né? De mim, do meu miro, das pessoas que eu gosto, que eu confio e que traz para vocês uma informação que para mim é norte também, tá? Lembra que essas lives vão estar todas no YouTube, né? No YouTube, entra lá, se inscreve no site, liga as notificações para você saber quando a gente solta conteúdo, tá? Vocês vão gostar, né? Pessoal, é isso. Eu tenho que treinar. Aliás, tem 10 minutos para descer. Senão lascou. Ó, ficamos 80 minutos de live hoje, pedalando aqui a 108 batimentos por minuto para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês. Tá bom? Conteúdo saudável. Beijo para vocês.